Olá, sou Hans Miller. Vou estar falando sobre polímeros, látex e controle de qualidade de diferentes marcas de preservativos, né? Mas por não ter alguns materiais, eu acabei utilizando uma aula do YouTube, onde apresenta esse processo de controle de qualidade dessas marcas, né? Porque eu não tenho balança em casa e não tenho uns outros instrumentos que seria necessário para fazer esse controle aqui. Nisso também vamos estar vendo alguns outros conceitos que envolvem todo o processo de fabricação da camisinha. O que são polímeros, né? Polímeros, ele vem do grego poly, que significa muitas, e meros, que significa partes, ou seja, muitas partes. Os polímeros, né, eles são macromoléculas. O que são macromoléculas? São moléculas muito grandes, formadas pela união de várias moléculas pequenas, chamada de monômeros. Aqui ao lado, do lado esquerdo nesse slide, fiz uma analogia. Esses clipes separados são os monômeros e o polímero são a união desses vários clipes, que poderiam ser, aqui nessa analogia, as moléculas. A união dessas várias moléculas formando uma molécula muito grande. É um polímero. A gente convive com esses polímeros desde sempre, porque existem polímeros naturais, né, que estão presentes na natureza, e também existem polímeros no nosso organismo, como as proteínas, o DNA, os polissacarídeos. Os cientistas começaram a desenvolver também polímeros sintéticos, né? A primeira aplicação foi o celulóide, que foi desenvolvido lá em 1864. E como se dividem, né, os polímeros? Os polímeros hoje eles estão tão difundidos e possuem uma ampla diversidade de propriedades e aplicações, né? É praticamente impossível passar o dia sem entrar em contato com algum polímero. Para se ter uma ideia, aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Ao lado esquerdo temos a seiva da seringueira, a celulose, resina natural, são polímeros naturais, né? Ao lado direito aqui nesse slide temos os polímeros sintéticos. Pode ser o celofane, o isopor, o teflon, o polietileno, as garrafas PET, que é o polietileno teraftalato, eles são polímeros. A borracha de pneus de automóveis, as panelas antiaderentes, os canos de esgotos, tudo isso são polímeros. E como que se dividem esses polímeros, né? Esses polímeros eles podem ser divididos conforme as suas características termomecânicas. Temos os termoplásticos, como o PVC, o PVA, a garrafa PET. Temos também os termorrígidos, que são a resina epóxi, a poliamida. E temos os elastômeros, que são as borrachas. Entrando aqui com os termoplásticos, nós temos a garrafa PET, né? Industrialmente, os termoplásticos eles podem ser reaproveitados para a produção de novos artigos. Eles podem ser aquecidos e moldados facilmente, né? Também, eles são materiais de fácil reaproveitamento, ou seja, são mais fáceis de reciclar. Um exemplo aqui, a garrafa PET. O próximo é os termorrígidos. Os termorrígidos, né, eles são mais ou menos 20% total do plástico que é produzido aqui no Brasil. E são aqueles que, uma vez que eles são moldados por um processo usual de transformação, não consegue mais reprocessá-los depois. Ou seja, eles acabam não sendo reciclados. São esses exemplos aqui. E os elastômeros. Esses elastômeros eles são uma classe considerada intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos. Eles são conhecidos como borracha, né? Eles não são fusíveis, mas apresentam alta elasticidade. A reciclagem ela é complicada pela incapacidade de fusão desse produto, né? Uma aplicação importante desse tipo de polímero é a fabricação de pneus, que passa por um processo chamado vulcanização. E qual que é o impacto, né?
desses produtos, desses polímeros, né? Uma das razões que fazem os polímeros cada vez mais serem utilizados é a durabilidade, né? E alguns tipos de polímeros eles necessitam de séculos para se degradar. Sendo assim, a durabilidade pode ser uma vantagem para o ser humano, mas uma desvantagem para o meio ambiente, pois são muito usados na fabricação de embalagens e usualmente eles são descartados após a utilização, né? E com isso, acaba tendo a poluição no meio ambiente. Agora, entrando sobre o látex. O látex ele é um material que ele pode ser utilizado na natureza ele pode ser utilizado, né, em diversas espécies de árvores, sendo a seringueira a de maior importância comercial. Essa borracha ela é obtida em uma forma de massa branca pastosa que é moída e processada com a finalidade de remover os contaminantes, né, que estão presentes ali, para posteriormente entrar no processo de fabricação do preservativo, né? A seringueira ela é a maior fonte de borracha natural e de matéria-prima de múltipla utilização na indústria, né? A principal fonte mundial de borracha natural produzida no mundo é a seringueira. No Brasil, né, é responsável por aproximadamente 1,45% da produção mundial de borracha. Mas essa quantidade ela acaba não sendo suficiente aqui para o nosso país. E o país ele importa cerca de 60% da borracha que é consumida aqui. A matéria-prima principal para a fabricação do preservativo é a 1,4-cis-isopropeno, né? Que é o látex, que é um polímero natural. Essa é a estrutura química do látex, a 1,4-cis-poliisopropeno. E como que é o processo de fabricação do preservativo e a sua importância, né? O método mais conhecido e eficaz para evitar a contaminação de ISTs é o preservativo, seja ele masculino ou feminino. Além disso, o preservativo ele também evita a gravidez indesejada, né? Agora eu vou estar passando um vídeo para vocês sobre como são feitas as camisinhas, né? Só um minutinho. O Brasil é um dos países que mais adquire preservativos no mundo. E para garantir o abastecimento nacional, o governo tem a própria fábrica, a Natex. Mas você sabe como são produzidas as camisinhas? Começa na floresta tropical. A seringueira produz a matéria-prima, o látex. Em Chapuri, no Acre, 700 famílias colhem látex para a fábrica de camisinhas. No posto de apoio, o látex é processado para ver a quantidade de borracha presente no insumo. Do posto de apoio, os tonéis seguem para a fábrica. O látex é filtrado, esterilizado e homogeneizado e segue para as formas do preservativo. Cilindros metálicos fazem teste eletrônico para identificação de possíveis furos. A máquina enrola a camisinha e a envia para a linha de embalagem, onde recebe um pouco de lubrificante e a embalagem individual, com data de fabricação e validade. As camisinhas são colocadas em caixas com 144 unidades e amostras da produção são recolhidas para teste em laboratório.
tudo certo. Agora a camisinha está pronta para ser usada. Proteja a sua saúde e a da pessoa com quem você se relaciona. Então, esse é o processo de fabricação do preservativo, né? Existem esses dois modelos, o preservativo feminino e o masculino. Eles são feitos de látex, né? O masculino ele deve ser colocado no pênis ereto antes da penetração, e o modelo feminino ele é utilizado internamente na vagina, podendo ser colocado algumas horas antes da relação, e ambos, né, eles são distribuídos gratuitamente pelo Serviço de Saúde Pública, né? Aqui nesse slide tem um exemplo de como utilizar. A fonte que eu utilizei aqui foi do site aids.gov.br, né? Desde a década de 80, né, com a epidemia do HIV/AIDS, os programas de saúde vêm se mobilizando para a prevenção da saúde pública, né? Por ser uma questão de política mesmo, uma questão de política de saúde pública em escala global, né? E vem sendo desenvolvidas pesquisas de medicamentos, vacinas e outros métodos preventivos também. Mas é importante, né, lembrar que não é apenas o vírus HIV que causa doenças. Existem muitas outras doenças, como a sífilis, a gonorreia e entre outras doenças virais também, como as hepatites, né? E além disso, o preservativo ele também ajuda na prevenção contra uma gravidez indesejada. Aqui agora eu vou estar passando para vocês o teste de qualidade do preservativo.
Então, este foi o teste de qualidade do preservativo, né? Esse vídeo eu retirei ele do YouTube, porque eu não tinha alguns materiais necessários para estar fazendo aqui em casa, né? E o que dá para a gente tirar de alguns conceitos desse vídeo, né? Deu para a gente notar os conceitos de massa, de comprimento, de largura, de porosidade, de tração. E o que seria isso? Então, a massa, né, ela é uma grandeza física. O que seria isso? Né? Ela permite exprimir a quantidade de matéria que é contida em um corpo. Né? No sistema internacional, a unidade da massa, no caso da massa-peso, ela é dada em quilogramas. Né? O comprimento, ele também é uma grandeza física, né? Mas o comprimento ele expressa a distância percorrida entre dois pontos. Não teve aquela parte ali em que a pessoa mediu na régua? Então, é o comprimento, a medida do início e do fim. O Sistema Internacional de Unidades ele estabelece que essa unidade ela é dada em metros. O que seria largura, no caso diâmetro? Né? É o nome de uma reta que passa pelo centro e une dois pontos em uma esfera. Ou seja, em uma curva fechada ou uma circunferência. Né? O que seria porosidade ali quando ele colocou água dentro do preservativo? A porosidade ela é dada pela porcentagem entre a relação do volume dos poros de um material e o seu volume total. Né? Assim, essa propriedade física ela define se o material é capaz ou não de absorver líquidos, ou, no caso da camisinha, deixar que os mesmos passem. Né? É por isso que a camisinha ela acaba sendo um método preventivo para evitar doenças, inclusive a gravidez. Teve aquela parte ali no vídeo que a pessoa colocou água dentro da camisinha para avaliar a porosidade, ou seja, a capacidade que a camisinha tem de não deixar o líquido sair. Teve também a parte de tração de massa, onde a pessoa no teste de qualidade cortou um pedaço de camisinha e colocou ela em 2 litros de garrafa. Ou seja, o que é uma tração de massa? É para testar a força. A tração é o nome que se dá à força que é aplicada em meio de fios ou cabos ou corda, né? Ela é uma força de contato que é transmitida de um meio físico e é capaz de puxar ou tracionar dois corpos. Esses são os conceitos que deu para tirar nesse teste de qualidade. Esse teste de qualidade, né, ele levou em base o teste de qualidade do Inmetro. E essas são as considerações finais, né? O tema preservativo ele foi utilizado para trazer algumas informações, né, que não é somente química, mas também sobre o uso correto, né, que é importante. E foi possível apenas
com esse tema, teste de qualidade, abordar os conhecimentos químicos que foram evidenciados no meio das etapas ali do processo de polimerização. Também falamos um pouco sobre o látex e o teste de qualidade. E essas foram as referências utilizadas para a criação dessa aula.